Bom dia, pessoal. Bom dia. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, Luiz Nascimento. Obrigado por estar aqui com vocês. A gente vai tentar falar um pouquinho a respeito. A gente trouxe uma visão aqui do que o Banco do Brasil tem feito ao longo desse tempo para contribuir aí com a implementação e a gestão das ações de governo, não só federais, mas estaduais e municipais também, tá? Nós vamos falar um pouquinho a respeito das tendências que se verificam no momento, né? Aí o Luiz Nassif me ajuda, o Sr. Fernando me ajuda também, que são as pessoas, os técnicos que acompanham esse mercado, não é isso? Vou falar um pouquinho a respeito do ciclo da sociedade brasileira, para aí sim entrar na missão do banco, desenvolvimento econômico e os eixos de gestão que a gente vem trabalhando para contribuir para a gestão pública. Com tendências. A gente verifica que no ambiente externo, no macroambiente, a gente verifica algumas mudanças que estão se dando ao longo do tempo, que são fundamentais para nortear as ações que os bancos públicos possam ter para contribuir para o desenvolvimento desse mercado, para contribuir para a gestão pública propriamente dita. Então nós verificamos na política uma descentralização das políticas públicas para municípios e consórcios públicos, né? A gente verifica que a União, com o passar do tempo, ela vem se descentralizando dessas suas funções e passando para os municípios e para os estados a gestão, por exemplo, da educação, a gestão, por exemplo, da própria saúde. Ela aloca recursos para os entes públicos e, a partir daí, de acordo com as conveniências locais, com as particularidades locais, os entes públicos fazem essa gestão. E agora nós temos a figura também dos consórcios públicos, que muito tem se desenvolvido, porque a gente sabe que os pequenos municípios, outro dia eu estava lá, vendo uma graduação da população habitacional desses municípios, a gente verifica que apenas 1.600 municípios do país têm mais de 20 mil habitantes. No total de 5.650 municípios, nós temos 4 mil municípios que têm menos de 20 mil habitantes. Aí como é que você pode trabalhar uma política de resíduos sólidos com um município pequeno que não tem recursos para isso? Então o ideal, o que eles estão fazendo, é se juntando para ganhar uma eficiência operacional, conseguir baratear os seus custos. E aí a gente, quanto o Banco do Brasil, quanto o Banco Público, nós temos a missão também de tentar contribuir para que esses consórcios se viabilizem, propiciando uma melhoria da gestão pública. Nós temos aí na economia investimentos em infraestrutura e em cenário de restrição fiscal. O professor estava falando aqui agora há pouco, professor Fernando, né? Como é que os municípios e os estados, no ambiente de restrição, vão continuar investindo em saneamento e mobilidade logística? Cabe a nós, os bancos públicos, eventualmente apoiar essas iniciativas também desses entes públicos. Em tecnologia, nós temos as Smart Cities, Recov, maior acesso da população às tecnologias de informação e comunicação. A gente vê que vários municípios, né, vários estados, aí buscam o quê? Facilitar o acesso da população ao quê? A tecnologia de informação, para que eles possam participar de uma maneira mais efetiva das informações e se atualizando a respeito do que o mundo pode trazer de novo, né? E a sociedade. Com tudo isso, a gente verifica uma ascensão social da população e, por consequência, a exigência do quê? De melhores serviços públicos. Dentro dessas tendências, quais são os ciclos que, eventualmente, a sociedade brasileira passou nos últimos anos, no mundo moderno? Nós tivemos um primeiro ciclo, de 60 a 2000 aproximadamente, em que nós verificamos o quê? Uma urbanização do país. Até 60, nós vivíamos num país que era eminentemente rural. Hoje, aproximadamente 85% da população brasileira está nas cidades. E mais, 55% das cidades brasileiras são responsáveis por 50% do PIB nacional. Então nós temos uma concentração muito grande da população em algumas grandes cidades que traz, obviamente, uma dificuldade para a gestão da própria mobilidade, saúde e educação desses municípios. Aumento da população economicamente ativa, a redução da taxa de fertilidade com a consequente diminuição do tamanho dos lares. No segundo ciclo, aí, a partir de 2000 ou 2010 mais ou menos, nós tivemos um sentimento de pertencimento dessa população, quer seja ao município, ao Estado e à própria nação, né? Então nós tivemos aqui uma ascensão social da população, né? Ele classificar a população em classe A, B, C, D e E, onde ele fica que grande parte da população D e E está ascendendo à classe C, né? Um sentimento de pertencimento à sociedade moderna e aquisição de símbolos e ícones da modernidade. A gente for verificar, né, um grande sonho dessa população é ter um celular
que seja adequado, celular bom, todos eles querem ter. Para acessar, hoje eles acessam o mundo pelo celular. Se a gente for verificar as nossas secretárias, vai lá e verifica o celular que elas têm. Geralmente troca o celular de cada 5, 6 vezes para um celular novo. Quer dizer, isso é o quê? É um ícone da modernidade. Quer dizer, isso representa o acesso que essa população começou a ter aos novos produtos e serviços. Né? E um terceiro ciclo, a gente coloca aqui junho de 2013, Luiz Nassif, por conta das próprias manifestações que nós tivemos no ano passado. Porque você teve manifestações ao longo do país todo, e você perguntasse para um, o que você está pleiteando? O que ele falava? Transporte. Outro, o que você está buscando? Uma melhor educação. Um outro, melhor saúde. Quer dizer, não houve um movimento concatenado em busca de uma única necessidade. Ou seja, todos eles buscaram o quê? A melhoria do serviço que era prestado à população. Aí nós temos o quê? A ascensão social da população, o consumo, o aumento do consumo, os serviços públicos de qualidade e o comportamento ético. Paralelamente a isso, a população começou a cobrar mais o quê? O comportamento ético de todos nós, principalmente os políticos. Dado esse cenário, essas tendências, e dado esse ciclo da sociedade brasileira, o Banco do Brasil, a gente começou a discutir aproximadamente 2 anos atrás, Luiz Nassif. Eu não sei quem que falou aqui, de banco público, banco privado, acho que foi você, né? Você é o? Edilson, esse foi o Edilson, esse foi o Paulo, pegando uma deixa da sua fala. No banco a gente tinha, assim, vamos dizer, uma dupla personalidade. Ou eu sou um banco público, ou eu sou um banco privado. E ao longo do tempo, essa é uma discussão interna que se deu de forma acalorada no banco. Quer dizer, eu quero ser um banco público, quero ser um banco público com todos os seus benefícios, ou quero ser um banco privado também com todos os seus benefícios. E nessa discussão, nós trouxemos aí, a partir de uma acirrada discussão do nome do banco, uma nova missão para o Banco do Brasil. Quais seja a contribuição do mercado, do setor público, para o BB cumprir a sua missão de ser um banco competitivo e rentável, atuando com espírito público em cada uma de suas ações junto à sociedade. Ou seja, eu tenho que buscar ser um banco eficiente, rentável, que justifica a sua existência, porque quer ou quer não, o banco tem um patrimônio público. E se assim o é, esse patrimônio tem que ser bem zelado. Eu não posso ter um patrimônio público, o dinheiro da União, o dinheiro da população, e zelar mal por esse dinheiro. E do outro lado, eu não posso me esquecer de que eu tenho aqui uma função pública, mas não é uma função pública como sendo um serviço público. Nós estamos tentando desenvolver no âmbito do banco o quê? O espírito público. O que é o espírito público? É você ter a consciência de que você está inserido numa comunidade e que você tem por missão contribuir para a melhoria da qualidade de vida dessa sociedade. Em virtude, inclusive, do patrimônio público que está inserido no âmbito do banco. Então, nós hoje somos o quê? Buscamos ser um banco que apresenta um resultado, que tem eficiência operacional, que remunera o patrimônio da União e seus minoritários de forma adequada, mas que tem dentro do seu escopo um espírito público que o leva a buscar de maneira incessante a melhoria da qualidade de vida da população em que eventualmente, daquela comunidade em que eventualmente o banco está inserido. Não só nós estamos inseridos, mas eventualmente naqueles municípios que nós não desejamos também, que a gente possa contribuir para o seu desenvolvimento. Vamos lá. Aí, como é que a gente traz isso, materializa essa função que a gente acabou de descrever, essa missão que a gente acabou de descrever, na atuação do banco? Hoje o banco tem aproximadamente 6 mil agências. Eu não posso falar em contribuir para o desenvolvimento da nação, dos estados, dos municípios, se eu não estiver ali fisicamente. Se eu não tiver uma agência que realmente contribua para o desenvolvimento daquela comunidade. Eu tomei posse, vou até fazer aqui, o professor falou aqui há pouco tempo, né, há bem pouco, a respeito da governança dos bancos públicos, né. E assim, eu me sinto constrangido de vir aqui, se me desculpe, professor, estar como diretor de governo do Banco do Brasil. A maior parte das pessoas pode olhar e perguntar: de quem que esse cara é afiliado para estar como diretor do banco?
Eu asseguro a vocês de que ninguém, o único compromisso que nós temos hoje é com a governança do Banco do Brasil. Eu tenho 33 anos de casa, a se completar agora no dia 18 de janeiro de 2015, né? E se eu tenho um orgulho desse banco, é ter passado por todas as comissões que eventualmente existem. Eu tenho como posto efetivo, fui guardando cargos ao longo do banco, fui caixa, fui gerente de expediente, fui supervisor, fui gerente adjunto, fui gerente de uma agência, fui regional do Banco do Brasil, em 2 regionais, fui superintendente do Banco do Brasil, fui gerente executivo em 2 diretorias, fui gerente geral do Alta Renda do Banco do Brasil, fui gerente geral da Unidade de Gestão Previdenciária e hoje estou como diretor do Banco do Brasil. Se tem uma coisa que o banco prima, que busca primar, é para a qualificação dos seus executivos. Hoje, nenhum diretor do banco pode chegar a ser diretor, Luiz Nassif, sem que tenha um curso superior. Nenhum vice-presidente pode ser vice-presidente se não tiver um curso superior. E nenhum presidente pode ser presidente do banco se não tiver curso superior. Eu tenho hoje 2 MBAs pagos pelo Banco do Brasil, na USP, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E não é só porque eu sou diretor, né? Hoje, qualquer funcionário do banco tem acesso hoje à sua formação, tanto de graduação quanto de pós-graduação, né? Então, ou seja, é fundamental que o banco cuide dos seus funcionários para que um dia eles possam ocupar postos de relevância no banco, contribuindo para a melhor gestão do Banco do Brasil. Só fiz esse retrospecto para falar que quando eu tomei posse no Mato Grosso, aqui no Centro-Oeste, nos anos de 1982, a gente, não só naquela época, mas hoje, quem trabalha no agente interior do banco, sente como o banco é querido naquela comunidade, como o banco é importante no desenvolvimento daquela localidade. Hoje, nós temos aproximadamente 6 mil agências, sendo que 351 na região norte, 1.278 na região nordeste, 495 na região centro-oeste, 2.543 na região sudeste e 1.275 na região sul. Ou seja, nós temos dependências ao longo do país inteiro para materializar a nossa presença e o nosso compromisso de desenvolvimento social daquela localidade, né? O banco, no passado, até agora, desculpa, até setembro de 2014, que foi divulgado o resultado do banco, tem alocado no seu portfólio de ativos 174 bilhões para pessoas físicas, para pessoas jurídicas, micro e pequena empresa, 101 bilhões, as médias e grandes empresas, 152 bilhões de reais, governo, 26,6 bilhões de reais. E aqui é importante, Luiz, trazendo um pouco da fala que o Márcio nos trouxe. Esse capital aqui emprestado aos entes públicos municipais e estaduais são todos com fundos externos. Não tem capital da União aqui, fala direto. O banco captou recursos no mercado interno ou no mercado externo para repassar para esses entes públicos com uma taxa adequada e com um prazo adequado também. E temos participado, é impressionante, porque como os bancos privados hoje passam a se interessar por esse mercado. A gente vem conversando com o Credit Suisse, com o Bank of America, vários outros bancos internacionais estão interessados em contribuir com o banco, ajudar o banco, fazer uma parceria com o banco para a estruturação dessas operações. E aí que é uma grande vantagem, porque quando você faz isso, você alivia a necessidade da União, está aportando capital nesses estados, nesses municípios, para a obra de infraestrutura. Ou seja, hoje a gente tem condições de captar dinheiro no mercado, não só aqui dentro, como fora do país, para quê? Para financiar essas obras de infraestrutura ao longo do país como um todo, né? E no agronegócio, nós somos responsáveis por 70% do financiamento agrícola, aportando até agora de setembro de 2014, 156 bilhões de reais. Ou seja, eu não posso falar em contribuir para o desenvolvimento econômico do país se eu não assistir a pessoa física, contribuindo para que ela adquira aqueles bens que eventualmente ela sinta necessidade. Você não tem como deixar de aportar recursos para a micro e pequena empresa, que é efetivamente quem gera riqueza nas comunidades inseridas, e tanto para as médias e grandes empresas e para o governo. E para o agronegócio, tanto a agricultura empresarial quanto a agricultura familiar. Além disso, nós temos hoje, para a gente materializar efetivamente a necessidade de apoio a esses municípios, porque não adianta, a gente chega a uma situação em que a gente tem recursos disponíveis na União para vários projetos municipais, só que os pequenos municípios não têm gente qualificada para quê?
para fazer um projeto, por mais simples que seja. Você chega no município e você fica abismado, porque como é que você tem lá um recurso à disposição do município, seja 500 mil, R$1 milhão, ele não tem como acessar. Por que ele não tem como acessar? Ele não sabe como fazer e não sabe como construir um projeto simplificado. Então, nosso objetivo é, ao longo do país, ter o quê? Nós já temos isso na capital, nós temos 27 hoje agências setor público localizadas nas capitais, para atender as capitais e os estados. Além disso, temos, ao longo inteiro do país inteiro, plataformas e consultores para prestar essa assessoria aos municípios. Hoje, o que nos falta, a gente precisa avançar um pouco, são com consórcios públicos, professor. Essa é uma dificuldade que nós temos, porque os municípios hoje, você trabalha hoje no Brasil com um CNPJ. Você tem um município que tem um CNPJ. Agora você pega um consórcio de municípios, quando você dá o crédito no município, você faz uma análise da capacidade de pagamento dele e você estabelece um rating naquele município. Quando você pega um consórcio de municípios para trabalhar, tem esses 4 menos de 20 mil habitantes, como é que você faz para trabalhar o consórcio? Para você pegar 10 municípios e estabelecer qual o rating daqueles municípios e qual o limite de crédito que você poderia destinar para aqueles municípios. Então, essa demanda é algo novo sendo o nome do banco, que a gente precisa evoluir. Saber como trabalhar com esses consórcios, de forma a contribuir para que esses municípios possam ter acesso a recursos que eventualmente já está à sua disposição, quer seja no mercado bancário, quer seja por verbas governamentais. Tá? O que a gente, pensando nesse conceito de como apoiar a gestão pública, nós temos no âmbito do banco vários produtos dispersos. E, invariavelmente, quando você vai conversar com o prefeito, com o governador, ele está preocupado, eventualmente, com o recurso que eu posso fornecer ao município, está naquele momento, tipo uma folha de pagamento, comprar uma folha de pagamento. Aquele é o recurso que ele recebe na hora, no momento. Mas a gente, dentro dessa necessidade de modernização da gestão pública, a gente tem que sair desse conceito do dinheiro dado para a aquisição de uma folha de pagamento. Então a gente estabeleceu o quê? Estabeleceu eixos de gestão, em que a gente colocou todos os produtos que eventualmente o banco tem à disposição desses municípios, desses estados, para que ele consiga enxergar, materializar o que a gente pode ofertar nas diversas ações que ele empreende naquele município ou naquele estado. Então nós desenvolvemos mas estabelecemos um eixo de gestão, quer dizer, da gestão pública, o que eu tenho para ofertar para aquele ente público, para melhorar a sua gestão, da transparência, ou seja, você faz a sua gestão, só que hoje não basta a gestão. Hoje o munícipe ele quer saber do que está sendo feito com aquele dinheiro. Onde é que você está aplicando esse dinheiro? Então, onde é que ele está indo? Há uma cobrança maior da sociedade em relação aos recursos que eventualmente são administrados pelo gestor público. Então, a gente tem como contribuir para que ele possa trabalhar essa transparência. Educação, né? O desenvolvimento econômico e social e também as obras de infraestrutura. Então, de posse desses 5 eixos que a gente fez, colocamos aqui, dentro de cada eixo, o que a gente pode ofertar para ele. O eixo de gestão, arrecadação de tributos, apoiar nas transferências do FPM, FPE, né, Fundo de Participação dos Municípios e Fundo de Participação dos Estados, royalties. Muitos dos municípios não sabem que eles podem hoje, eventualmente, receber uma antecipação dos royalties por eventualmente ter ali recursos hídricos à disposição. Podemos trabalhar a antecipação de royalties do petróleo para os municípios que assim o caibam. Né? Temos ali o PEMAT, que é um plano para você, é um recurso que você estabelece para o desenvolvimento da gestão pública daquele município, seguros à disposição dele. Na transparência, licitações nós temos um portal de licitação que possibilita ele fazer as suas aquisições de uma maneira mais tranquila, cartão do governo federal, cartão da Defesa Civil, a conta única onde tem a gestão de todos os seus produtos e o atendimento do setor público. Na educação, caminho da escola, ou seja, um financiamento para que ele possa adquirir ônibus, para que as crianças possam deslocar até as escolas. O FIES, foi dito aqui pelo Márcio agora, que é o financiamento estudantil. Temos a ABB Comunidade, que é um programa das nossas ABBs, que eu vou mostrar um pouquinho mais ali na frente. O Ciência Sem Fronteiras, esses conhecimentos que hoje o governo manda vários estudantes para fora para fazer curso de graduação e pós-graduação. Né? E o banco foi quem desenvolveu esse cartão, que no intermédio do BB Américas, uma subsidiária que nós temos lá nos Estados Unidos. Esse cartão foi, inclusive, premiado lá nos Estados Unidos, porque é o único cartão que disponibiliza de uma vez só 9 moedas, vamos dizer assim. Antigamente você ia viajar para um local, é em euro, é esse cartão, é em dólar, é esse aqui.
Esse cartão possibilita o carregamento pelo Ministério da Educação em qualquer moeda que o seja. Para onde o estudante estiver indo, o MEC encaminha a carga para o banco faz a carga nas mais diversas moedas. E o Bebê Educar, que a gente vai falar um pouco mais na frente também. Infraestrutura, Minha Casa Minha Vida, o Provias, que é o quê? Para o município construir algumas vias, melhorar suas vias de deslocamento na própria cidade, não é isso? Infraestrutura, saneamento e mobilidade urbana. Desenvolvimento econômico, microcrédito produtivo orientado. Aqui é importante salientar que a gente, até então, a gente vinha fazendo esses créditos, fazendo esses financiamentos, mas nos faltava ter a profissionalização da orientação. Porque não basta você pegar, por exemplo, uma pessoa que ali na esquina tem um carrinho para vender cachorro-quente, e você bota o dinheiro para ele e não auxiliá-lo na gestão desse recurso. Então o Banco do Brasil foi anunciado essa semana, junto com outro banco, estabelecer uma parceria que vai ser criada uma empresa para fazer essa assessoria. Ou seja, não vou apenas dar o dinheiro. Hoje a gente já faz isso, mas de uma maneira assim, muito incipiente. Essa empresa vai cuidar da assistência a essas pessoas que estão recebendo esse microcrédito, né? O PRONAF, você já conhece, o FAT Taxista, que possibilita o taxista comprar o seu táxi, Bebê Calamidade e a Fundação Banco do Brasil. Só para materializar um pouquinho do que a gente falou, no PRONAF, o banco financiou aproximadamente, na safra 2013-2014, 2,5 milhões de famílias. Eu, quando trabalhei no Paraná é um dos estados que mais emprestam no PRONAF, me fez trazer a convicção de que esse é um dos melhores programas que nós temos, que possibilita o quê? A vinculação da pessoa à terra. Se você não apoia esse microprodutor lá, o que vai acontecer com ele? Ele vai se deslocar para uma cidade. Quer dizer, ele não tem renda ali, ele se desloca para uma cidade, piorando a situação dos municípios que vão apoiar essas pessoas. Porque chegam lá sem emprego, sem ter o que fazer. Com o PRONAF, você destina um recurso a essa pessoa para que ele possa explorar a sua atividade e manter a sua família naquela terra. Foram 2,5 milhões de famílias assistidas só na safra 2003-2004. No microcrédito produtivo orientado, nós emprestamos para mais de 1,5 milhões de empreendedores no país como um todo. Licitações Z, que a gente disse agora há pouco, foram 25 bilhões em compras de aproximadamente 1.000 entes públicos. Cartão da Defesa Civil, até então, o que é esse cartão da Defesa Civil? Vamos dizer que você mora numa cidade e que essa cidade tenha sofrido intempérie, tenha chovido muito na cidade, tenha alagado tudo. Até então, esse prefeito tinha que entrar em contato com o governo federal e solicitar recursos para aquela calamidade que ele enfrentou. Aí demorava 15, 20 dias até se cumprir todo o processo. O que nós fizemos com o Ministério da Integração? Desenvolvemos esse cartão da Defesa Civil em que o município se cadastra e ele já recebe o cartão previamente, sem que tivesse tido nenhuma calamidade. Nós elencamos todos os municípios do país inteiro que eventualmente tivesse problemas de seca ou que tivesse problemas de enchentes. Todos esses prefeitos receberam o seu cartão. Hoje, se em algum desses locais nós tivermos algum problema, uma chuva, por exemplo, uma seca muito grande, em 2 dias, no máximo 3 dias, o recurso está nas mãos do prefeito. Imagina um município que sofreu uma enchente muito grande, demora 15 dias para receber o dinheiro. Hoje, em 2, 3 dias, o dinheiro está na mão do prefeito para que ele possa tomar realizar todas as ações que são necessárias para isso. O FIES, nós tivemos mais de 800 mil de estudantes já beneficiados. O Ciência Sem Fronteira, foram 74 mil estudantes beneficiados. O Bebê Educar, isso aqui os funcionários do banco realizam como voluntariado, né? Esses funcionários do banco já alfabetizaram mais de 600 mil pessoas ao longo do país, sob a forma de voluntariado, né? Programa Minha Casa Minha Vida, mais de 375 famílias com um contrato. E agora a Fundação Banco do Brasil, né? A Fundação Banco do Brasil vem trabalhando com tecnologia social para água, resíduo sólido, educação, agroindústria e agroecologia, né? Nesse sentido, já construímos, no ano de 2013, 80 mil cisternas no Nordeste brasileiro. Para quê? Permitir o armazenamento de 1,8 bilhão de litros de água para 300 mil pessoas em 9 estados brasileiros. O que a Fundação está trabalhando agora? Para a criação da cisterna de produção. Isso aqui é a cisterna para uso pessoal da família. A cisterna de produção, você acumula água para que possa continuar produzindo a sua agricultura familiar durante a época da seca.
Agroindústria, os investimentos nas cadeias produtivas do mel, cajucultura e mandiocultura beneficiaram mais de 5,8 mil pessoas. A tecnologia social, no Programa Nacional de Habitação Urbana, são capacitados de moradores para a mobilização e organização comunitária. O que a Fundação está fazendo aqui? É quando você hoje entrega, vamos dizer que seja 100, 300 casas Minha Casa Minha Vida, a população chega naquele local e ela não tem como se vincular àquele local. Passa aqui um ano, o que acontece com as pessoas que adquiriram essas casas? Elas vão embora. Então, chegou-se à conclusão que você precisa criar condições para que aquelas pessoas adquiram suas casas e ali façam a sua residência. O que a Fundação está fazendo? Por exemplo, o Banco do Brasil tem seus computadores que eventualmente se tornam obsoletos na sua rede de agências, o banco faz atuação para esses projetos e a Fundação Banco do Brasil entra fazendo o quê? Treinando aquela população, os jovens que eventualmente têm necessidade, no que nos respeita ao conhecimento para trabalhar com mexer com o computador. Né? Se aquela comunidade apresenta uma condição de, eventualmente, ter muitas bordadeiras, a Fundação vai com um curso técnico para que aquelas pessoas possam ter a formação adequada e começar a ter uma atividade laborativa que possa agregar renda. Então, qual é o grande papel aqui? É vincular as pessoas nesses conjuntos habitacionais que eventualmente eles estejam se localizando. Resíduos sólidos, a implementação do primeiro polo de reciclagem do país, num antigo que eles chamam de Gramacho, no estado do Rio de Janeiro. Educação, o programa ABB Comunidade beneficiou 46,7 mil crianças e adolescentes presentes em 23 municípios de todas as regiões brasileiras. E a agroecologia foram implementadas 11,6 mil unidades de produção agroecológica integrada e sustentável. Tá? Agora, tudo isso, Luiz Nascimento, a gente acredita que hoje, nosso escopo do trabalho aqui é o papel dos bancos públicos no desenvolvimento econômico. Né? Nós acreditamos lá do banco que, independentemente de você ter o CNPJ da empresa, Banco do Brasil, trabalhando na busca desse desenvolvimento econômico, e que está inclusive lastreado na nossa missão hoje, de possuir espírito público, são pessoas que realizam isso. Né? São 120 mil CPFs que estão distribuídos ao longo do país, que têm essa responsabilidade. Então, de nada adianta você ter na cartilha a missão do banco, se essas pessoas não estiverem imbuídas desse princípio. Quem vai atender um prefeito lá na agência é um funcionário, não é o presidente do banco, não é o diretor. Quem vai atender uma pessoa que quer fazer um programa, quer financiar uma casa pelo Minha Casa Minha Vida, é um funcionário. Quem vai atender para fazer um FIES é um funcionário. Então, o que a gente tem feito ao longo desses tempos? Né? Todos os funcionários do Banco do Brasil, né, estão sendo chamados a discutir a missão que efetivamente foi dada ao Banco do Brasil, de longa data. Só que hoje nós assumimos essa missão. Não temos mais aquele medo de falar que somos públicos ou privados. Nós somos um banco de mercado com espírito público, que tem a obrigação de contribuir, sem esquecer da remuneração do capital que lhe é alocado, da sua obrigação de estar contribuindo para o desenvolvimento local daquelas comunidades, não só em que ele está, mas de todo o país. Está sendo feita uma discussão muito grande dentro do banco, né? Toda a direção geral está sendo chamada, todas as diretorias estão discutindo com os funcionários, e a rede da agência também vai ser chamada a estar discutindo isso no sentido de materializar esse conceito do banco como agente de desenvolvimento do país. Bom, era isso. Obrigado.